e observação dos arquétipos em ação no nível profundo. Porque tem muitas pessoas que ainda não entendem. Nesse canal aqui, eu falo sobre arquétipos e como eles influenciam a nossa vida. E agora eu vou trazer também algumas histórias, inclusive algumas que eu vivenciei, para ficar claro o poder que os arquétipos têm sobre a nossa vida. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações dos conteúdos que vão surgir. A Lecta quer chamar a atenção principalmente dos pais e educadores em geral para o funcionamento desses padrões energéticos chamados arquétipos nesse nível profundo. Muitos intuitivamente já sabem, mas a maioria precisam inclusive de ajuda. Estamos vivendo o tempo do apuro, o chamado período do fim da lei, como está mencionado lá no Sutra do Diamante desde há milhares de anos atrás. Buda, que tem visão de longo alcance, já sabia que essa época agora viveríamos as calamidades, ou seja, o resultado das sementes que plantamos nas eras passadas. Então, precisamos saber como nos reposicionar agora, ao mesmo tempo que surgem os brotos dessas sementes que plantamos nas eras passadas, que são as nossas afinidades, sejam elas positivas ou negativas, que são os nossos desafios hoje, e também surgem simultaneamente as oportunidades de cura desse passado, dessas memórias aprendidas, mas também de libertação das coisas que o mundo quer e tem tentado nos levar a buscar. Por isso, precisamos preservar a nós mesmos e principalmente o alerta é para quem tem filhos, para protegê-los e instruí-los. Porque, você sabendo ou não, existe um mecanismo evolutivo que é natural, que poucos compreendem. Tudo é cíclico e o espírito é eterno. E tudo aquilo que nós fazemos, seja de positivo ou de negativo, a colheita sempre sobra para os nossos filhos. Um exemplo disso são famílias que são ricas, possuem fazendas, mas de repente acontece algo e tudo desaba, tudo acaba. E os filhos dessa geração não conseguem colher a abundância antiga. Ou o contrário também ocorre. Quando um filho nasce, chega uma grande bênção, uma grande abundância. Muda a vida daquele casal e acontecem muitas coisas. Esses altos e baixos da roda estão e estarão sempre presentes. E você precisa entender isso para proteger a si mesma, proteger a sua família e os seus filhos. Quando os pais estão conscientes, eles podem diminuir ou aliviar a carga que acaba sobrando para os filhos quando estas sementes invisíveis são de caráter negativo, mas que vão chegar a qualquer momento. Vocês estão me entendendo? Nós podemos chamar esses brotos dessas sementes de karma. Karma eu explico lá no episódio 2. São acumulações, sejam elas positivas ou negativas. Essas acumulações geram resultado no mundo visível. Então, quem está com a vida a mil maravilhas não precisa se preocupar? Não é bem assim. As sementes são invisíveis e só sabemos o resultado delas quando elas brotam e precisamos colher. A pandemia foi um exemplo para comprovar que somos afetados pelo coletivo, mesmo quem nunca pegou Covid teve que usar máscara, não foi? Tem certas coisas que você precisa saber por causa do momento que estamos passando, para se proteger e não ser pego de surpresa, porque a gente nunca sabe quando vai chegar e o que? Precisamos estar preparados. Estar preparados como? É como se, desde sempre nessa vida, nós vivemos apenas focados na nossa parte física. O tempo não exigia tanto de nós, que conectássemos com a nossa parte imaterial ou a nossa parte espírito. O tempo novo, a era de Aquário que estamos vivendo agora, traz para nós uma certa obrigatoriedade de entrarmos em contato com essa nossa parte imaterial, que é a mais importante, porque é a parte que move a matéria. Quando nós viemos nascer aqui, nós recebemos o fogo do Espírito de Deus em nós, que é consciência, e viemos aqui para experienciar
aprender a criar com essa energia e manifestar na realidade. E os nossos arquétipos vão representar qual ou quais são esses fragmentos de consciência divina que nós temos como compromisso evolutivo, como tarefa nessa vida, transformar ou transmutar como processo evolutivo. E nós estamos vendo e vivendo a dura realidade de não saber como esse fogo divino funciona em nós. Quais são as consequências? Ou seja, as colheitas que estamos tendo que colher em relação aos plantios que nós fazemos sem consciência. Ou seja, os nossos arquétipos nos indicam o que faz parte da nossa evolução nessa vida, para a gente se alinhar com a verdade do nosso coração com o coração de Deus. Todo pai, toda mãe que recebe um filho é guardião de uma vida e tem a obrigação de protegê-la e instruí-la, porque você está ampliando a sua parte de Deus. É como se você estivesse ficando maior. Então, imagina que o seu filho ou sua filha recebeu também esse fogo do Espírito de Deus e precisa ter consciência disso. Porque senão eles vão usar essa energia, esse fogo, para criar coisas sem consciência e sem ter a menor perspectiva de como isso funciona neles e no outro. E cada vez que eles fizerem algo sem consciência, plantar sementes, e essas sementes vão brotar, e você que é pai, que é mãe, é responsável e vai colher junto com eles. Mas do que eu estou falando exatamente? Eu estou falando da responsabilidade que é gerar uma vida. Estou falando também da responsabilidade que é a união sexual, seja através do casamento, quando tudo é feito bonitinho, certinho, ou quando acontece de forma precoce e sem nenhum planejamento, sem casamento, e as crianças crescem de qualquer jeito, sem a estrutura familiar necessária para a estruturação emocional, mental e psíquica. E os pais precisam se atentarem a essa questão com os adolescentes, os pré-adolescentes, os jovens, sejam meninos ou meninas, e conscientizarem eles sobre esse tema, principalmente porque hoje as crianças estão entrando em contato com estímulos sensoriais muito precoce. Um exemplo desse estímulo, desse impulso negativo, são as músicas que as famílias estão ouvindo hoje em dia, que movimentam muito a energia sexual de forma precoce nas crianças. Despertam nos meninos e nas meninas que ainda não têm consciência dessa força e nem estão prontos mental, nem emocional e nem no corpo físico para lidar com toda a complexidade que essa força impacta na totalidade do ser. Imagina para gerar um filho sendo tão jovem. Além do vazio que vai gerar, pode acontecer de gerar uma vida no momento em que eles ainda nem sabem quem são e terão que representar um papel que ainda não conseguem. Não têm capacidade nem no mental, emocional, psíquica e nem corporal para isso. Esse tema é complexo e eu sempre vou voltar nele. Mas agora que eu iniciei essa conversa, quero também trazer uma realidade aqui. Eu atendi vários casos de mães adolescentes que ficaram grávidas sem se casar, né? Mães solteiras. E um caso de uma menina que já é mãe de 4 crianças de pais diferentes. 4 pais. Esse padrão já estava no mapa dela. Se os pais soubessem, poderia tê-la conscientizado? O que você acha disso? O que eu pude comprovar com os atendimentos dos arquétipos e essa observação dos padrões é que esse é um padrão específico e pode ser identificado com antecedência, para estar consciente e poder educar quanto a essa energia, que às vezes pode estar repetido no mapa da criança, do jovem, do adolescente. E na maioria das vezes, o pai ou a mãe ou ambos têm essa energia, esse padrão, e está mal resolvido no campo da família. E vem a criança que acaba recebendo essa carga muito pesada, porque é assim que acontece, é assim que funciona. A criança está espelhando porque é a única forma dos pais verem que precisa consertar algo ali. O que eu estou dizendo é que as meninas e os meninos que têm essa predisposição a esses acontecimentos já estão com essa informação no seu mapa. Se os pais identificarem e conversarem,
é possível fazer uma conscientização para ser possível ultrapassar essa fase sem maiores transtornos, porque é a vida deles que está em perigo, é a vida deles que está em jogo e a possível vida que pode estar sendo canalizada sem a menor consciência e condições. E você pode se perguntar, ou me perguntar, por que o meu filho ou minha filha tem esse padrão? Esse é um estudo que eu vou passar aos poucos aqui, mas o ideal é que seja feito o estudo individual, porque tem muitas informações que eu descobri sobre os arquétipos que eu não posso passar aqui abertamente. Mas eu fiz um resumão, um aulão para os pais e educadores em geral entenderem como é que isso acontece. E essa aula está disponível gratuitamente no link que eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo. Então, é uma oportunidade para você que quer entender e proteger seus filhos. E também para quem não quer ser um desavisado no tempo que nós estamos vivendo e não correr o risco de ser engolido pelas forças da perversidade que estão ao mesmo tempo competindo com as forças de luz nesse momento da humanidade. É a chamada separação do joio e do trigo. Nós precisamos cuidar de quem temos a obrigação de proteger: as crianças, os jovens, a família, porque sem ela, eles também estão desprotegidos. Então, nós manifestamos as coisas que estão dentro de nós. E os arquétipos nos dão pistas do que são essas coisas, para a gente poder se conscientizar para orientar e proteger os nossos filhos. É justamente por isso que eu resolvi liberar todo esse conteúdo para todos. É só acessar o link abaixo na descrição para ter acesso ao podcast gravado lá no EAD. E se caso você tiver perguntas, vamos responder todas. Também vou deixar o link aqui. Beleza, pessoal? É isso aí. O recado de hoje foi esse. Espero que a Alecta tenha iluminado mais um pouquinho aí as suas percepções. E você pode iluminar ainda mais com o estudo dos seus arquétipos, dos arquétipos dos seus filhos. E é claro que eu vou te convidar para dar o seu like, se inscrever no canal da Alecta para receber os novos podcasts na sequência. E compartilhe com todos que você conhece, com os pais, educadores, para que esse vídeo chegue onde ele precise chegar. E também eu vou pedir para você compartilhar suas percepções aqui embaixo. É sempre positiva essa troca. Eu ficarei muito grata com a sua contribuição. É isso aí, um super beijo e a gente se vê no próximo podcast.